Chegou a vez da defesa em Beyblade CX. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing e continuando a nova linha de Beyblade. Hoje nós temos o Perseus Dark Bump com a Ratchet 680 e a Beat Wedge. E o bom da gente estar abrindo o nosso segundo Bey da linha CX é que a gente vai poder fazer customizações misturando com o nosso Drum Brave e mostrar pra vocês como é que funciona esse novo sistema de encaixes aqui em Beyblade X. O link de compra do Perseus Dark vai estar na descrição do comentário fixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui atrás nós temos o usuário do Bey, que é o Roji Lentz, e sua habilidade Full Difference, que tem defesas em mais variadas alturas, graças à combinação que a gente encontra aqui na sua Main Blade, que é o Perseus Dark. Além do Lock Chip do Perseus, fazendo referência àquele Bey de Beyblade Metal Fight, nós temos o Dark bloqueando pra cima, depois o Bump ainda chegando aqui no meio pra reforçar, depois a gente tem o resto da Ratchet 680 fazendo uma grande muralha de defesa que fica em cima da Beat Wedge. Por isso então, já vamos pegando a nossa tesoura pra poder conhecer esse novo Bey, galera. A linha CX tá chegando pra mudar a história de Beyblade. E aí chegamos nós, puxando a gavetinha. Aqui embaixo nós encontramos mais outra, de onde a gente continua cortando as peças, gente. Vamos abrindo aqui o resto e é aqui onde a gente encontra esse Bey defensivo das trevas. São vários saquinhos que a gente tem por aqui, de onde a gente vai pegando tudo, gente. Olha aqui o Edge, olha aqui o 680 roxo com preto e também aqui está o nosso Perseus Dark, galera. Ele aqui está com o Assist Blade do Bump, que a gente vai desmontar aqui tirando com a pontinha, para você já saber como é que faz a customização. Aí depois, Lock Chip do Perseus e olha o Dark, gente. Mano, ele é muito grande e muito grosso, todinho triangular, olha só como que ele é e quanto metal ele tem aqui dentro. E curiosamente nenhum Skill Up Guide, gente. Aqui no saquinho veio só o manual dele direto, o que é meio estranho, já que o Bump é justamente utilizado no combo do Skill Up Guide. Esse aqui eu peguei lá do Drum Brave, galera. É o combo que utiliza 960 e Elevate. E é claro que a gente também não pode ficar sem o nosso QR Code, né, gente? Ao ler o QR do nosso Perseus Dark, que é nosso e ninguém tasca, quantos pontos a gente consegue ao ler esse Bey, ó. Tá somado aqui na nossa coleção, tá aqui chegando dando 1.600 pontos. Temos o Battle Pass, ele vai dar mais outros 100. E aí tá concluído, chegando aqui no nosso app, ó, todinho nosso e ninguém tasca, Perseus Dark Bump 680 Wedge. Bora analisar as peças de verdade dele. E vamos começar com as 3 peças que compõem a Blade do Perseus Dark, meus amigos. Vamos aqui desmontar ela pra gente pegar as 3. A gente pega aqui a Beat pra poder desmontar, gira lá dentro pra poder sair o Lock Chip do Perseus. Aqui dentro, meus amigos, nós temos a Assist Blade B, que é o Bump, onde já tem o slot do QR Code do aplicativo da Hasbro. Aproveita e já te dou o QR, não vai pegar agora, mas tome aí o QR Code do Perseus Dark da Hasbro e, é claro, o Dark em questão, cheio do metal. Vamos pesar as peças, começando aqui com o Lock Chip do Perseus. Temos aqui 1.7, pra vocês verem, são praticamente todos a mesma coisa. Eu trago aqui o do Drum de novo, aqui ó, 1.7 também, tudinho a mesma coisa. Mas o foco de hoje é Perseus, e aí a gente vê que o Dark tá aqui pesando 30.4, e aí depois a gente tem o Bumper pesando aqui ao todo 5.3. Começando com o Lock Chip, gente, convenhamos, o Perseus tá fazendo aqui muitas referências ao seu compatriota lá de Beyblade Metal Fight. Tá aqui os Perseus, o Destroyer. Já avisa vocês que a versão da Hasbro continua se chamando Perseus. A gente não vai ter um Destroyer Dark, onde encontramos o formato do seu elmo, as asas se abrindo pro lado, e já que a gente tem justamente o Lentz sendo da equipe Zodiac, que faz referência em Metal Fight, com a Omega utilizando um Pegasus, o Lentz com o Perseus e o Minion utilizando o que vai ser o equivalente do Kerbex. Todas essas referências de Metal Fight estão presentes no bem inteiro dele. É importante lembrar, porém, que por enquanto ainda Takara Tomy não inventou nenhum Lock Chip com gimmick, versão metálica. Então, por enquanto, essa é a peça que vai prender todas as outras da nossa Blade hoje. Mas agora, na Main Blade, que é o Dark, temos ainda mais referências ao Gravity Perseus, Gravity Destroyer. Presta atenção nesse formato todo triangular e arredondado por aqui. Agora olha o que é que a gente tem aqui também, um formato triangular cheio de pontas redondas. Elas vão se alternando entre as placas que estão aqui embaixo ou essas outras que vêm aqui por cima, que também fazem referência às cabeças que a gente encontrava aqui em cima do Gravity Destroyer. É importante lembrar, porém, que enquanto esse Bey girava para a esquerda e para a direita, esse aqui é apenas destro, viu? Então a gente não vai ter esse aqui girando para a esquerda e para a direita. O perfil lateral dele
dele é extremamente espesso e todas as vezes que a gente não tem um metal cobrindo o lugar, o plástico vem por cima para poder fechar todo o serviço. Aqui embaixo ele tem um leve desequilíbrio porque ele não tá todinho simétrico nos seus triângulos. Perceba que a gente tem um aqui, mas aí a gente tem outro que vem para cá e depois o outro aqui da parte de cima do plástico. Então nós temos uns 3 triângulos que estão mais ou menos alinhados, mas a gente tem que ter esse desequilíbrio para a gente poder ter essas 3 peças que vão repelir o adversário quando elas baterem aqui nesses vãos. Tudo que o Perseus não bloquear com a parte metálica ou plástico vai ser absorvida junto com o bumper, que vocês vão perceber que tem todas as suas lâminas viradas aqui para cima e também é uma das assist blades mais pesadas. Percebam que quando a gente termina de fechar junto com a main blade, nós temos aqui uma grande parte oval que vai bloqueando tudo ao redor e também tem esses vãos que principalmente ajudam quando o adversário vir bater, ficar preso aqui no meio e então elas são arrancadas com uma tesoura, ajudando também no contra-ataque que o Perseus Dark dá. Por último, sendo também um tipo defensivo, vocês vão notar que aqui a gente tem essas partes com um vão no meio, que a gente encontrava lá do Night Shield, que era justamente a mecânica dele defensiva, de utilizar essa parte de propagação de choque para poder aguentar os impactos do adversário. Então aqui a gente tem a defesa vindo por cima, a defesa vindo por baixo, e depois vem o bumper fechando por completo. Com toda certeza, quando o assunto for CX defensivo, as peças do Perseus vão estar entre as competitivas. Agora, uma coisa que a gente pode fazer neste unboxing que a gente não pôde fazer lá no Duran Brave é dizer pra vocês como que funciona a combinação, mistura de peças e também o nome do combo de acordo com o que foi colocado. Primeiramente, o nome da peça do Lockship. Nós temos aqui o Perseus ou o Dran. Vamos pegar aqui o Perseus, ele vai ser o primeiro nome. Se a gente pegar o Brave, colocar aqui embaixo o B e depois fechar aqui com o Perseus, nós temos um Perseus Brave B. Se a gente pegar o Slash, colocar aqui no Dark e depois finalizar com o Dran, nós temos um Dran Dark S. E no momento, de acordo com as regras da Takara Tomy, os Lockships podem ser repetidos em deck Tron Tree, porque todinhos eles são a mesma coisa. Então você pode utilizar um deck inteirinho só de Drans, mas de resto só pode um de cada, só um Brave, só um S, só um Dark. Então, com exceção dos Lockships, a própria Takara Tomy disse, essa aqui do meio pode repetir, mas o resto, aí você que se vire com as artes, as bits e todo o resto. E só pra gente finalizar o comparativo aqui entre as blades, somas e combos e tudo mais, o peso final da blade aqui do nosso Perseus Dark com o bumper pesa 37,4 gramas, enquanto o Dran Brave S com seu Slash pesa aqui 37,4. Vamos agora para a Hatchet 680, de um lado a versão que vem aqui com o nosso Perseus Dark e do outro lado a versão da altura 60 que vem com o Dran Brave. Vejamos aqui o peso de cada um, nós temos aqui ao todo o 680 pesando 6,9, enquanto o 660 vem pesando aqui ao todo 6,2. Com exceção da diferença da altura, o 60 mais baixo e o 80 mais alto, o princípio dos dois é o mesmo: distribuição de massa para as bordas para maximizar o tempo de giro, e nós temos aqui 3 lâminas que são retraidinhas e mais outras 3 que ficam um pouco mais prolongadas para baixo, com exceção de uma que tem um dentinho aqui na frente que deve ser para dar um desequilíbrio. A mente ainda continua se lembrando do que aconteceu com o Wizard Rod, sobre como ele ficou tão apelão e tão bem equilibrado, que no fim a Takara Tomy sempre deixa um jeitinho para que aquele bem tão apelão não acabe se repetindo de novo. Então a gente tem aqui todo mundo bem simétricozinho, mas esse aqui dá uma última puxadinha para não ficar todo mundo 100% apelão. O jogo tem que ficar equilibrado e a gente sabe muito bem o que o Wizard God faz com as peças certas. Para vocês verem como é que fica a sinergia do 680 com o Perseus Dark, vocês vejam que aqui continua aquela muralha de defesa, bloqueando o metal aqui, a parte plástica vem, depois o bumper vem fechando, depois aqui o 680 também com suas placas, todo mundo aqui tá bem defensivo. E o 6, seja no 80 ou no 60 e demais alturas que um dia ele der, ele é bom para quando você já tiver utilizado o 5, o 7 nos seus combos, mas você ainda quer mais uma hatchet que seja cheia das placas defensivas. Pois bem, aqui você pode utilizar o 680 ou 60, que vai ser uma boa pedida. E para finalizar o combo dele, nós temos a Beat Wedge, e essa Beat é polêmica. Nós vamos comparar ela com o Rush, já que tem um princípio aqui no Wedge que é parecido com essa ponta do tipo ataque. Primeiramente, o peso de cada um, ó. O Wedge tá pesando 1,8, e aí depois a gente tem aqui o Rush, temos aqui ele pesando 2 gramas. Como a gente já sabe, o Beyblade X, nós temos pontas com quantidades diferentes de dentes.
Nós temos pontas como o Ciclone e o Vortex, que tem a quantidade padrão de dentes. Nós temos pontas que tem mais dentes que o normal e são mais largas, fazendo força contra a Extreme Line, utilizando seu torque para acelerar ainda mais com o Bay. Ou então as pontas que tem menos dentes, que vão utilizar a proporção de engrenagem motora para poder acelerar ainda mais, e como tem um diâmetro menor, elas levam menos tempo para dar uma volta completa ao redor de si, conseguindo fazer movimentos rápidos e consumindo pouca energia ao custo de ter menos torque. No caso do Rush, ele utilizava isso para poder dar vários ataques sucessivamente sem perder muita resistência e continuar batendo. E no caso do Wedge, ele quer fazer a mesma coisa. Se ele for jogado contra a Extreme Line, ele não vai gastar tanta resistência voltando pro meio, porque ele tem menos dentes. E assim sempre a gente vai ter o nosso Perseus Dark voltando lá pro meio, caso ele seja jogado para lá e continuando com bastante giro. O problema é que o Wedge, ele além de não ter aqui um tubo reforçando aqui sua resistência à explosão, afinal ele é uma beat do tipo defesa, mas a sua pontinha aqui no meio, ela é muito fininha e ela tem dificuldades de manter o Perseus Dark de pé. Por isso, quando ele é atingido lá em cima em todo o seu metal, o Wedge, eu encontrei ele muitas vezes tendo dificuldade de recuperar o equilíbrio do Bay, e aí todo mundo caía lá de cima. Por isso, para você utilizar o Wedge em relação ao Perseus com um bom lançamento, você tem que lançar ele bem calibrado, porque do contrário, toda aquela defesa lá em cima vai cair todinha pro chão. É importante lembrar também que essa é uma beat nova, ela acabou de ser lançada, a gente ainda tá aprendendo mais com ela, então quem sabe o Wedge talvez não dê tão certo no Perseus, mas funcione em outros combos de base que a gente ainda não conhece, viu? O mundo competitivo de Beyblade CX acabou de chegar e tem muita coisa que a gente ainda não conhece, e não descarte ainda o poder defensivo do Wedge para futuros combos. Montando então o nosso Perseus Dark B 680 Wedge por completo, bora ver o peso final dele, gente. Nós temos aqui ao todo nosso abacaxi de ferro das trevas pesando 46,1 gramas. Pra bem gente comparar ele com o Gunbrave, nós temos aqui ao todo 45,7. E já que o Perseus Dark faz tanta referência ao Gravity Destroyer, bora pesar ele também pra gente ver, ó. Ele aqui pesa 41 gramas. Então antes de tudo, test launch, né minha gente? 3, 2, 1, Light Rip. Como é que é o comportamento do Perseus Dark quando não tem ninguém na arena? É assim, gente. A ponta de defesa lá no meio, não fazendo muito Extreme Dash, paradão do jeito que os tipos de defesa fazem. Agora, essa primeira sequência de lutas contra o Gunbrave, vou fazer de 4 pontos, porque a gente tem CX finalmente um na altura do outro, não é mesmo? Preciso um Light Rip? Vamos lá então, gente. A defesa e o ataque de sistemas finalmente pau a pau um com o outro. E já começamos com Extreme Finish aqui pro Perseus. Preciso um Light Rip. Olha como é diferente quando os Bays estão conseguindo aí, ó, lutar no mesmo sistema CX contra CX. Uma forte eclosão, 3 a 2. Preciso um Light Rip. A pancadaria vai continuar. A defesa voltou da Extreme Finish. Que foi isso? Ele voltou da Extreme Finish. Meu Deus, gente. Finish aqui 3 a 3. Preciso um Light Rip. Minha nossa, gente. Como é que agora vai ficar este ponto final? Gunbrave já revirou bastante, mas vocês viram o seu poder destrutivo e a defesa também, ó, do Perseus pegando muito bem. E agora vão enfrentar outras Bays, não é mesmo, gente? Olha aí o remake do Excalibur no unboxing que a gente fez antes aí do nosso Bay, olha só. Conseguindo vencer aqui facinho. Vocês vão Light Rip. Vamos agora enfrentar Dragon entre o primeiro Bay e o outro. Vamos lá, Perseus, grande impacto seguindo. Olha o Wedge tancando ali no meio. Dragon vindo de novo, bem rebaixada. Batendo direto no plástico. Voltou o Wedge todo tonto. Mas agora o metal começa a cair. Dragon procura equalizar, vai atingindo nos pontos fracos. Conseguiu sobreviver. Precisa um Light Rip. Vamos agora com o Pegasus. O seu Rush está ali me atingindo. O abacaxi negro defensivo está eclodindo e andando em cima da ponta, gente. Que teimosia, como ele lutou até o último dos instantes. Preciso um Light Rip, eu vou fazer essa luta mais uma vez, gente. Vocês viram a teimosia? O Wedge lutou até o final, agora vingou aí, ó. Tome, Extreme Finish. Preciso um Light Rip, remake do Valkyrie agora. Eita! A defesa fortíssima, bloqueando e eclodindo bem do Vault. Preciso um Light Rip. Vamos agora enfrentar o pessoal do time Persona. O impacto gigantesco que manda para trás, atenção. A espada do Drumbuster também já tá bem cansada. A defesa lá em cima, tancando o final. Bumper absorve os impactos. Preciso um Light Rip. Alzheimer. Como é que o Hexa, nossa gente, vindo mais baixo, eclodindo o adversário. Olha só, foi pro chão facinho. Preciso um Light Rip. Wizard Rod, atenção, está no combo padrão. Vamos ver como é que ele faz contra um dos Bays mais apelões que Beyblade X já teve. Esse aí com 960 e o ball, então socorro. Grande recuo dos dois.
O Edge agora tem dificuldade de se reequilibrar e o Disc Ball tem estabilidade de sobra. Vai tentando pegar ali por baixo quem toca o chão primeiro. Disc Ball perdeu a estrutura, olha isso. Perseus sobreviveu facinho. Precisa um Wide Rip, defesa contra outra defesa. Vamos lá, atenção. Saltitando ali no Bound Spike, forte recuo. Revirando novamente, o Edge tá muito fino pra tentar recuperar a posição dele. Vitória pra Multi. Precisa um Wide Rip, vamos nos lembrar que a Tenka é do time Persona também. Como é que o level faz? Vem atingindo. Contornando ali, pegando o seu Extreme Dash, errou o golpe, veio, conectou as espadas. Golpes consecutivos, o Edge muito magro outra vez. Olha aí, o level agora tentando manter a posição. Tem chance de conseguir jogar o Perseus Dark no chão. Chega no fim, ó, tá bem vivo. Precisa um Light Rip. E lá no Komaba Sushi também está a Meiko. E ela utiliza o Whale Wave. Vamos ver como é que ele vai fazer para cima da defesa do seu Lance. Atenção. O Elevate, uma beat que poderia ir muito bem aqui, justamente com o Perseus, por causa que o Edge ele é muito magrinho. Vem esmagando agora, o prato tenta estabilizar, não consegue. Chega no final, ó, tá intacto. Precisa um Light Rip, vamos agora visitar as outras equipes. Atenção, olha aí, Zugenic eclodindo, gente. O Edge foi pra longe. Precisa um Light Rip, Yggdrasil agora, atenção, lá vem o Burn. Phoenix Rudder utilizando ali o seu Glide. Tem uma outra bicha que também poderia ir bem com esse bem, será? Atenção. Mano, o Edge ele é muito magro, ele é tipo Rush, só que de defesa. Só que a pontinha dele lá embaixo às vezes atrapalha ele muito. Não é que nem às vezes, por exemplo, a gente viu o Edge lá na Drigger e fazia umas coisas cabulosas mesmo sendo um bait tão grande. Vai chegando no final, tentando equalizar a defesa, repeliu, caiu. Recuperou, mas não adianta. Vitória aqui pra Fênix. Precisa um Wide Rip. Vem agora Silver Wolf, Mestre Guinou. O que é que você vai aprontar aí, meu rei? Atenção. O giro livre e o metal por cima. O Free Ball tá conseguindo se esquivar bem. Gente, o Edge tá tortíssimo. Virou muito pro chão. Vai começar a cair, ó. Ganhou com giro de sobra. Precisa um Wide Rip, Ghost Circle. Extremamente leve. O que é que ele vai fazer? Atenção. O Edge procurando se posicionar. O impacto levantou. 0,80 difícil de eclodir, levíssimo. De novo, gente, o Edge tá muito magro. Vou conseguir manter o abacaxi das trevas de pé. Preciso um Wide Rip agora, Under Needle, gente. Under Needle, oh, rapaz. Olha como os socos vão direto na Assist Blade. Procurando se manter de pé. Volta pra lá de novo, tá pegando bem na Radit, outro recuo forte. O centro de gravidade baixíssimo. Volta outra vez lá pro meio. Tentando manter a posição, Golem leva a vitória. Um Light Rip, agora lá vamos nós, gente. Olha aí, Cobalt Dragon, olha isso. Voltando do buraco. Olha só como o Perseus Dark é teimoso. Procurando ali atingir justamente, mandando esse 260 pro chão. A fraqueza dele justamente isso aqui é pastilha, mas no final ele rolou aqui em cima do bump e conseguiu vencer. Precisa um Light Rip e agora vamos para os Final Boss. Começando com o Impact Break. Como é que o Low Rush 960 fazem? Tá bem rebaixado para atingir direto na Assist Blade, atingir direto ali na Ratchet. Meu Deus, os dois revirados, mas ele sobrevive no final. Vitória do Lance. Precisa um Light Rip e agora a chefia, né, gente? A Ômega, líder da equipe Zodiac. Lá vem ela, pra cima de seu discípulo, seu colega de equipe, eclodindo, claro, ó. Tirando até a Ratchet, ela não tem dó de ninguém. Bora então de veredito, galera. Vocês viram que o Perseus Dark tem uma grande defesa mesmo. Nós temos todo o Waste Metal junto com o Bump, também a Ratchet 6. Uma grande muralha de defesa bem alta, que quando tá enfrentando seus colegas de CX, todo mundo aqui pôde encaixar seus golpes e defesas sem problema nenhum e cumprir tudo que a propaganda nos diz. Só que por outro lado, gente, esse Wedge aqui, ele tá sendo muito fácil de eclodir, principalmente para bays mais rebaixados. E assim como o Drum Brave, se o base se inclinava demais, esse bay aqui ele tem uma ponta muito fininha para conseguir se recuperar outra vez e aí ele continuar defendendo. Minhas recomendações para você que quer utilizar o Perseus Dark contra bays mais rebaixados: coloque o Elevate, o Hexa ou o Under Needle para que toda essa muralha de metal vá mais perto do chão e consiga bloquear todo mundo, seja CX, seja BX ou UX. Para você que chegou aqui no final do vídeo, você tá de parabéns, porque agora você
vai ver qual que vai ser o nosso próximo unboxing. O trem do CX não para, porque agora chegou a vez da multi, galera. Olha aqui o Wizard Arc junto com o R, o 455 e o Low Orb. O tipo resistência tá rebaixado, vindo junto com o lançador. E vamos descobrir como é que vai ser utilizar essas peças depois do que a gente viu lá do Wizard Rod diretão apelão. E aqui a gente tem um tipo resistência com um pouco de desequilíbrio. Falando inclusive também de novidades, galera, não deixe de conferir o remake do Excalibur que tá aqui, devastador. E aqui embaixo também, dê uma olhada como é que funciona o Gunbrave. O mundo do CX tá chegando e a gente já tá aqui com o seu terceiro Bay. Faça o X imediatamente e até a próxima.